Bom, então, nas últimas aulas, né, o que que a gente tem feito? A gente tem feito uma análise com algum critério até sobre circuito elétrico, né? A gente tem tomado algum tempo para analisar algumas técnicas de solução de circuitos, né? E, e eu acho que a gente tem conseguido aproveitar. A gente deve terminar essa primeira parte hoje, no sentido de que a gente vai conversar um pouco ainda, né, sobre circuito de corrente contínua. Já está aparecendo aí o slide, né, de um novo método de análise. E depois a gente vai começar a falar de corrente alternada. Né? As duas coisas têm uma aplicação muito grande, mas corrente alternada para a gente, eu acho que talvez tenha uma aplicação ainda um pouco maior, né? Porque a gente vai falar muito de sistema de potência, a gente vai falar de motor, de transformador, né, de instalação elétrica e tal. E o que eu já havia comentado é que essas técnicas, né, de análise que eu estou propondo aqui para a corrente contínua, elas se aplicam, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, para a corrente alternada. Então, é lógico que há uma adaptação ali da fonte, né, e de alguns elementos do circuito, mas esses métodos aqui de análise de circuito, eles também valem para corrente alternada. Né? Então, eu não vou repassá-los todos depois lá em CCA, né, circuito de corrente alternada, mas a gente vai, hora ou outra, relembrar aqui alguns desses métodos. O que a gente vinha fazendo era o seguinte, né? Então a gente conversou sobre, na última aula, se não me engano, tensões de nó, correntes de malha, e a gente conversou também sobre princípio de superposição e transformações de fonte, né? O que a gente vai ver hoje é uma consequência das transformações de fonte, né, ou uma análise correlata, que são os circuitos que a gente chama aí de equivalentes de Devenin, ou o outro, né, que é o equivalente de Norton. A gente vai ver que, na verdade, aquele papo lá das transformações de fonte, a partir de um, por exemplo, Devenin, a partir de uma transformação de fonte, eu chego no outro, que é o Norton. Tá? Aí, a partir do outro também, eventualmente, eu chego no 1. Né? Então, esse conteúdo aí, ele está relacionado com transformações de fonte, tá? E ele é bem interessante quando eu quero avaliar dois terminais de um circuito, né? Dois pontos, tá? Então, é assim que a gente vai caminhar aqui hoje, tá? Então, essa é a nossa ideia. Então, ah, vamos adiante. Tem uma situação, chegaram a perguntar no grupo, né, a situação do sábado letivo, né? O sábado letivo ele começou a ser implementado, né? Mas aí veja bem, qual é a instrução, né? É que a gente não tenha atividade síncrona no sábado letivo, tá? Então, a gente vai manter o nosso padrão aqui, pode acontecer alguma modificação, mas isso seria avisado com antecedência, tá? Mas o nosso padrão aqui é que a gente mantém atividade síncrona, quer dizer, nossa aula, né? Às segundas, em torno de 1 hora, né? Os outros dias, que aí é o planejamento de vocês, individual aí e tal, o tempo que cada um tem, a gente tem atividades assíncronas, tá? O curso é feito dessa forma. E quais são essas atividades assíncronas, né? Bom, naturalmente rever as aulas, ler o material, ler as apresentações, fazer e refazer os exemplos das apresentações e principalmente fazer as listas, tá? Então, é assim que a gente vai continuar, dessa forma que a gente vai manter o curso, tá? Atividade síncrona, nosso bate-papo aqui, nossa aula, segundas, em torno de 1 hora, tá? Eventualmente, alguma outra atividade vai ser colocada como assíncrona, tá? Combinado isso aí, pessoal?
Vamos adiante, então, aqui, né? Então, vamos lá com calma aqui, aproveitando nosso tempo, mas sem embolar aqui também nosso meio de campo, né? Então, olha só. Então, nós vamos começar a falar desses equivalentes aqui, né? De Devenan e de Norton, né? Bom, então, a análise aqui agora, como eu havia comentado, ela se aplica quando a gente tem aqui interesse em um par aqui específico, né? Então, por exemplo, digamos que você queira fazer a análise de um equipamento industrial ou residencial, né, predial. Por exemplo, digamos que você queira fazer a análise de uma carga de um micro-ondas, sei lá, de um secador de cabelo, não sei. Tem os terminais ali de ligação dessa carga, né? Que é a tomada da casa, por exemplo. Digamos que você queira fazer a análise naqueles terminais, tá? Digamos que você não queira saber o que acontece nos outros terminais, por exemplo, nas outras tomadas, nas outras cargas. Não tem interesse naquilo ali, naquele momento. Tá? Então você pode fazer um equivalente de Norton ou de Devenan que simplifica a sua carga para um circuito padrão, um circuito clássico, né? Um circuito simples, que seriam esses equivalentes aqui. Então você pode imaginar, por exemplo, que você tem aqui, ó, esses terminais A e B. Então aqui tem um circuito, tá? Esse circuito pode ter fonte, pode ter resistor, né? Enfim. E eu quero analisar o que acontece daqui para trás, tá? Então, através desses equivalentes de Devenan e de Norton, a gente faz essa análise de forma interessante, tá? E simplificada. Bom, então, existem algumas formas da gente avaliar esse equivalente, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Todo esse circuito aqui, perdão, todo esse circuito aqui e eventualmente qualquer outro elemento que componha ele, pode ser uma coisa maior, tá? Pode ser uma coisa menor, ele pode ser resumido numa fonte de tensão em série com um resistor, tá? Que seria um equivalente de Devenan, ou numa fonte de corrente em paralelo com um resistor, que seria o equivalente de Norton. Tá? Para a gente chegar até essa fonte, esse resistor, eu vou precisar dos parâmetros elétricos disso, né? Tensão, resistência e corrente. Tá? Existem alguns métodos para a gente chegar até esse circuito resumido. Eu posso fazer, eventualmente, uma transformação de fonte, tá? E aqui eu vou caminhando até chegar nesse menor circuito que eu comentei, que seria uma fonte de tensão em série com uma resistência, ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Tá? No entanto, tem um método aqui bem interessante para esse tipo de circuito que vai facilitar a nossa vida. Porque você fazer várias transformações de fonte pode se tornar um pouco trabalhoso, né? Imagina que o circuito é grande. Tá? Então, existe um método aqui que vai simplificar bastante a nossa ideia. E é esse nosso trabalho, né? Tá? Esse método que eu vou comentar. Tá? Bom, então, formalizando aqui a ideia, esses são os equivalentes, né? Esses são os circuitos aqui que eu quero resumir. Tá? Na verdade, os circuitos para os quais eu quero resumir. Né? Então, eu quero que tudo que tem ali dentro, tá, chegue ou numa fonte de tensão em série com um resistor, tá, ou numa fonte de corrente em paralelo com um resistor. Tá? Então, isso daqui, pessoal, o slide aí está comentando o seguinte: a nossa abordagem nesse momento é para circuito resistivo, né? Quer dizer, tem como carga, como elemento passivo, resistência, né? Mas na próxima etapa do curso, quando a gente falar de capacitor, de indutor,
tá? Que são outros elementos aqui do circuito, essa técnica também pode ser utilizada, tá? Assim como aquelas anteriores, né? Tensão de nó, corrente de malha, tudo isso pode ser utilizado lá em corrente alternada, que aí vão aparecer mais comumente esses elementos aqui, tá? Capacitores e indutores, eu vou comentar sobre eles mais adiante. Então, por enquanto, a gente vai usar só como aplicação em circuito resistivo. Mas observa, né? Qualquer circuito composto por elementos lineares, isso pode ser utilizado. Eu estou falando de quê? Resistor, indutor, capacitor. Tá? Esses são os elementos passivos lineares, nesse caso aqui, que podem ser utilizados, né, nos circuitos e que essa simplificação é válida. Mas vamos lá, vamos nos concentrar aqui no circuito resistivo. E aí, então, eu posso falar aqui de quê? Do equivalente de Devenin. Tá? Então, esse cara ele vai acompanhar a gente mais adiante, quando a gente falar de transferência máxima de potência. Tá? Esse circuito é um circuito bem característico, tá? Ele é um circuito bem importante para a gente. Então, é um equivalente de muita utilização na área da engenharia elétrica, né? A qualquer nível, né? A nível técnico, enfim, né? A qualquer nível. Então, o equivalente de Devenin ele se refere à tensão, à fonte de tensão em série com um resistor. Tá? Então, equivalente de Devenin é fonte de tensão em série com resistor. Aí a gente chama de tensão de Devenin, a tensão da fonte, e resistência de Devenin, a resistência desse resistor ali que está em série. Tá? Então, olha só, aqui, né, entre os pontos A e B, que é o que tem aqui para trás, pode ser uma rede resistiva aí, com um monte de coisa, tá? Com fonte, com resistor e tal. Então, é como se você tivesse resumido o circuito até aqui, tá? Como que faz isso, a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Bom, então, para você encontrar esse equivalente, você vai precisar de dois parâmetros aqui, né? Vê se vocês concordam comigo. Né? Quais são os dois parâmetros que eu vou precisar aqui? Essa resistência e essa tensão aqui. Né? Nada mais. Né? E então, como que eu faço isso? Como que eu acho essa resistência e essa tensão? Olha, vamos lá. Digamos que você tenha essa situação aqui, tá? Você tem aí os dois terminais, né? Terminal A e B aí. E você queira descobrir o equivalente de Devenin disso aqui tudo, tá? Então, como eu havia comentado, existe um caminho que é a transformação de fonte, tá? A gente viu que isso resume bem os circuitos. Lembra? Você tem aqui, ó, fonte de tensão em série com resistor. Ah, mas isso é um equivalente de Devenin? Não. O equivalente de Devenin é quando você tem aqui um circuito inteiro resumido nessa característica aqui. Aqui é só uma fonte em série com resistor. Mas você pode, por transformação de fonte, lembram da aula da semana passada? Tem que olhar a aula, hein? Atividade assíncrona. Você pode transformar isso aqui numa fonte de corrente em paralelo com resistor. Aí você vai simplificando, 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 até chegar naquele equivalente de Devenin. Tá? Então você pode fazer isso por transformação de fonte. E eu ainda escrevi aqui, ó, eventualmente você pode utilizar até o princípio da superposição para chegar no equivalente. Mas como e para quê? Bom, o outro caminho, né, que é o caminho mais simples, que é esse como e para quê, é o seguinte. A tensão de Devenin, olha bem, hein? A tensão de Devenin, que é aquela tensão da fonte,
ela vai ser a tensão de circuito aberto entre os terminais A e B. Então, se você tivesse um multímetro, você ia pegar o multímetro e ia medir a tensão aqui, ó. Quero saber quanto é que vale esse VAB, tá? Mas eu não tenho multímetro, né? Então eu tenho que arrumar técnicas de análise de circuito, do ponto de vista teórico, né, aqui, para achar essa tensão VAB aqui, já que a gente não está na prática para medir. Então, essa tensão aí é a tensão de Devenant. Então, olha só que situação importante. O que você faz? Você vai abrir o circuito no ponto que você quer saber o equivalente de Devenant para achar a tensão. Beleza. Achei a tensão. E como é que eu acho a resistência? Né? Eu preciso do valor da resistência. Eu vou botar no resistor, o RTH lá, né? RDVNAM. Você vai fechar o circuito, fecha o circuito, curto-circuita nos terminais A e B, curto-circuita e calcule a corrente aqui, tá? Calcule a corrente, curto-circuita e calcula a corrente. Com isso, você vai achar, então, a tensão VAB vai ser igual à tensão da fonte, que é aquela tensão de Devenant. Tá? Quando você achar a corrente de curto-circuito, você vai tomar aquela tensão, que é a tensão que você achou anteriormente, que é a tensão de circuito aberto, ou tensão de Devenant, dividir pela corrente de curto-circuito que você achou depois, e aí você vai achar a tal da resistência de Devenant. E com isso você tem aqui, ó, os dois parâmetros que você precisa para o equivalente. Tá? Então, esse método, ele é um método que também requer uma demonstração. Tá? E eu não vou fazer essa demonstração aqui analítica, né? Eu só quero que vocês depois vejam que o equivalente que eu chegar a partir desse método aqui vai ser o mesmo que você vai chegar se você fizer transformação de fonte, tá? A transformação de fonte é algo mais intuitiva, né? Você vai passando de fonte para fonte, de fonte para fonte. E aí você vai chegar no equivalente de Devenant. Mas para um circuito grande, você vai concordar que isso é trabalhoso, né? Se você puder simplesmente abrir o circuito no ponto que você quer resumir, calcula a tensão, fecha, calcula a corrente, beleza, você chegou no equivalente de Devenant. Do ponto de vista qualitativo, assim, de intuição, é como se você pegasse umas possibilidades extremas de corrente e de tensão, né, para aquele circuito. Porque você abre, é como se tivesse a maior resistência possível. Circuito aberto, corrente zero. Né? Quando você fecha, quer dizer, provoca o curto-circuito, você coloca a menor resistência possível. E aí você coloca a maior corrente possível. Né? Então, ó, circuito aberto, maior resistência, menor corrente. Né? Circuito fechado, maior corrente, menor resistência, é o curto-circuito, né? E a maior tensão também, naturalmente. Né? Enquanto lá quer dizer, o curto-circuito, você não tem tensão entre os terminais, né? O circuito aberto tem tensão. Então, quer dizer, você pega as possibilidades ali, ó, de corrente e de tensão, tá? Vamos repetir para não ficar dúvida, ó. Fechou, curto-circuita, tensão zero, resistência zero, corrente máxima. Abriu, maior tensão, menor corrente, que é zero, né? Maior resistência. Então você pega essas possibilidades
de maneira qualitativa, é isso que o equivalente faz, tá? Bom, então esse é o método, tá? Vamos fazer isso aqui. Agora, como que você vai achar a tensão aqui ou a corrente aqui quando você abrir ou fechar o tal do circuito? Depende do método que você quiser usar, tá? Você pode usar tensão de nó, pode usar corrente de malha, pode usar superposição. Então, é por isso que eu comentei aqui superposição, tá? Vamos fazer aqui rapidamente, através de dois métodos, tá? Só para a gente ver que eles funcionam, dão o mesmo resultado, tá? Então, ó, um deles é o seguinte. Olha, você pode, por exemplo, calcular a tensão de nó neste nó aqui, né? Ó, isso aqui é um nó só, né? Que isso aqui é um curto-circuito, ó. Então isso aqui é um nó, tá? Vou botar aqui nó 1, tá? E digamos que a tensão aqui seja V1, tá? Então, você pode aqui avaliar o quê? Tensão de nó, né? Avaliando aqui as correntes que entram e que saem aqui, tá? Então, você pode, por exemplo, avaliar aqui, olha, você tem uma corrente I1 entrando aqui, tá? E tem uma corrente de 3 amperes entrando aqui, ó, já está até descrita ela aqui, né? Por isso que tensão de nó é interessante, né? E aí considera que haja uma corrente I2 descendo aqui, tá? Então você pode escrever aí o quê? Você pode escrever para este nó o LKC, né? Lei de Kirchhoff das correntes, para você fazer aqui o quê? O método das tensões de nó, tá? Aí talvez surja uma dúvida, né? Você vai ter que fazer o primeiro caso com esse circuito aqui aberto, né? Para você descobrir a tensão. E o segundo caso com ele fechado, tá? Você vai pegar o mesmo circuito, vai abrir e vai fechar, né? Aqui já está aberto. Aí, veja só, muito cuidado com isso. Eu vou até escrever isso aqui para a gente não esquecer. Então, ó, você vai fazer assim, ó, primeiro caso, o circuito aberto, né? E o segundo caso ou não situação, né? Segunda situação aqui, sei lá. Segundo caso. Você vai fazer o quê? Com um circuito em curto-circuito, né? Então, vou escrever aqui assim, curto-circuito. Onde? Nos pontos em que você quer descobrir o equivalente, né? Ou seja, nos pontos A, B aí. Aí, olha só, uma coisa importante aqui é a seguinte: ao aplicar tensão de nó aqui, você é, às vezes, levado a fazer uma corrente vindo para cá, tá? Mas muito cuidado, porque esse circuito aqui está aberto, tá? Então, não tem corrente vindo para cá. Não tem, tá? Por que que não tem? Porque essa corrente ela não tem onde fechar, né? Não tem onde voltar, não tem quando passar. Se eventualmente você fechar isso aqui, lá no segundo caso, aí beleza, você vai ter que avaliar uma corrente para cá. Mas na primeira situação aqui, de cálculo de tensão, que esse circuito aqui está aberto, não tem corrente vindo para cá. Então você vai analisar só, se você tiver aqui vendo tensão de nó, né? A corrente nesse nó aqui né, as únicas são, né, essa que vem para cá, essa que desce e essa que está entrando. Essa que desce é arbitrária, né? Você pode botar em qualquer sentido que seja, contanto que você aplique lá o método da tensão de nó de forma correta. Tá? Bom, então, vamos fazer aqui o cálculo da tensão. Né? Eu quero saber esse V1 aqui. Ó. Se você parar para avaliar, V1 é justamente a tensão aqui, ó, VAB. Né? Por quê? Porque aqui não tem queda de tensão. Ó, muito cuidado com isso.
Mas, professor, não tem um resistor aqui? Tem um resistor, mas como não tem corrente, lembra, a queda de tensão, ela só existe se tiver uma corrente passando no resistor, tá? Então, a tensão nesse ponto aqui é a mesma que aqui, é como se tivesse um curto aqui, então nesse caso né? Porque a tensão daqui é a mesma que aqui, porque não tem corrente aqui, ó. Se tivesse corrente passando, aí teria queda de tensão aqui, tá? Mas essa corrente só passaria se ela tivesse um caminho, né? Não tem, não passa. Então, na verdade, essa tensão VAB que eu estou querendo achar é justamente a tensão nesse ponto aqui, que por sinal é a mesma nesse ponto aqui, que é justamente o V1 que eu já escrevi aqui em cima. Então, se eu descobrir o meu V1 através da tensão de nó, eu consigo descobrir a tensão aqui que eu quero, que é o meu equivalente de Devenant. Então, agora vamos escrever a equação da tensão de nó, tá? Usando lei de Kirchhoff das correntes, e tocar o barco aqui para descobrir V1. Pessoal, e aí? Entenderam a ideia, a motivação para o equivalente, como que eu calculo o equivalente, e agora a gente vai calcular. E aí, podemos? Ou vão tirar Professor, dúvidas até agora? Fala aí. boa tarde. Hein, só Oi. uma pergunta então. No resistor de 4 ohms não vai ter nenhuma resistência, a gente vai meio que deixar ele de lado. Na A, verdade, ele tem a resistência a dele, resistência não, nenhuma corrente nele. corrente, isso. A gente fala que a resistência dele continua nele, porque está intrínseco a ele. Mas não vai ter corrente. Por que não tem corrente? Porque é o mesmo papo de você segurar no cabo flutuando. Você não vai tomar choque, né? Igual o passarinho, porque a corrente não tem outro lugar para ir. Entendeu? Então, não passa corrente aqui. Se não passa corrente, ele não tem queda de tensão aqui, ó. É como se você tivesse, nesse caso aqui, em que isso está aberto, né? É como se você tivesse isso aqui, ó. É como se você tivesse isso aqui. Beleza, tá? Ou como se você tirasse ele daí também, tanto faz. O comportamento é análogo, tá? É como se não tivesse essas duas pernas aqui. Do ponto de vista elétrico, não tem. Você está aqui, ó. O circuito vai até aqui, ó. Beleza? E aí? Beleza. Ô, professor, mais uma pergunta que Não, eu tenho. pode Ali falar. nesses dois nós ali que você falou que é como se tivesse um curto-circuito ali também, os dois que estão de vermelho, que você circulou. Para onde eu vou considerar a corrente? Eu vou considerar ela indo para a direita ou indo para a esquerda? Pois é, essa é uma boa pergunta. Você fala aqui dentro, né? Isso. A corrente daí, como ela se comporta aí dentro? Pois é, olha só, veja só. É, tem algumas questões aqui que a gente tem que avaliar. Você pode considerar essa corrente tanto assim como assim, tá? A gente já comentou isso. Isso tem uma consequência, claro. A consequência é que, se você depois do cálculo achar um valor negativo, quer dizer que ela está indo para o sentido oposto da sua consideração. Se você achar um valor positivo, a sua consideração inicial estava correta. Ela está indo realmente naquele sentido. Agora, tem um detalhe. Eu comentei que isso aqui é um nó só, não são dois. E realmente é um nó só. Você pode até considerar aqui, mas são dois, porque eles estão separados e tal. Mas do ponto de vista elétrico, eles são um nó só, esses dois pontos. Por que eles são um nó só? Porque entre eles não tem nenhum elemento, não tem resistor, não tem fonte, não tem nada disso. Tem um curto-circuito, tá? Então, olha só, se tem um curto-circuito aqui, essa tensão é a mesma dessa. Você concorda comigo, Otton? Você que está conversando aí comigo, que essa tensão é a mesma dessa? Porque não tem elemento ali no meio. Beleza. Então, olha só, hein?
Se você não tem diferença de tensão, se você não tem diferença de potencial elétrico, não tem corrente ali dentro. Não tem corrente, tá? É como se você, na verdade, tivesse pego esse circuito aqui e tivesse juntado essas duas coisas num grande ponto. Ele só separou aquilo ali para o circuito não ficar feio, tá? Ele só separou aquilo ali para o circuito não ficar feio. Então, na verdade, do ponto de vista teórico, e o correto é você afirmar que aqui no meio nem tem corrente, tá? Porque é um ponto só. É o mesmo ponto elétrico, tá? Mas para eu não desdizer o que eu acabei de falar antes com você, se você resolver considerando que esse 3 está passando aqui, não está errado, tá? Não está errado. Dá certo, tá? Dá certo. Mas o correto é você pensar dessa forma aqui, ó. Considere isso aqui como sendo um grande ponto, tá? Um grande nó. Aí você considera assim, vou até fazer um desenho aqui, ó. Vamos considerar assim, ó. Vamos considerar que isso seja um grande quadrado aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. Isso aqui, ó, é um grande quadrado. Considera que a gente está tratando isso daqui como sendo um grande nó, ó. Então, ao invés de eu pegar ali um ponto, eu vou pegar isso aqui tudo, ó. Aí você vai avaliar o que está entrando e o que está saindo desse grande quadrado aí. Aí você vai concordar comigo que, ó, avalia o grande quadrado, né, retângulo aí, sei lá. Então, ó, tem 1 e 1 entrando aqui, 3 entrando aqui e 2 saindo aqui. Eu acho que essa é a melhor forma de você visualizar esses nós quando eles têm assim um curto entre dois pontos e você você é levado a pensar que na verdade tem mais de um nó, mas não tem, tá? Não tem. Tanto que isso daqui tudo embaixo também é um único nó, que é o que a gente fala que é o nosso nó de referência, tá? Então, veja dessa maneira aqui que eu acho que vai ficar claro. E vai ficar mais claro ainda quando eu escrever aqui a expressão. Por exemplo, você vai concordar comigo que, considerando agora este nó aqui grande, né, esse quadrado aí, digamos, ó, tem I2 saindo, 3 amperes entrando e I1 entrando. Você vai concordar comigo que eu posso muito tranquilamente escrever que I2, que é o que está saindo, vai ser igual a I1 mais 3 amperes. Concorda? Sim, professor, agora ficou mais fácil de entender. Isso, beleza. Então, vamos tocar o barco aqui, substituindo essas correntes por valores de tensão sobre resistência, que é a lei de Ohm, né? Então, vamos lá no slide aqui, que eu já tinha mexido nele um pouco. Então, está aqui o I2 sendo igual a um I1 mais 3. Está vendo aqui? Eu considerei o 3 chegando até aqui. Problema nenhum, tá? Problema nenhum. Aí vamos lá, né? Vamos ver quem é quem aqui nessa jogada para a gente entender essa equação aqui. Ó, o I2 é a corrente que está descendo aqui, né? Nós vamos chegar nessa equação aqui, mas vamos entender ela, né? Por quê? Que eu substituí o I2 por esse termo e o I1 por esse termo aqui.
Então, vamos lá. Olha, eu tenho a tensão aqui, V1, com respeito à minha referência. Então, tensão sobre o resistor é lei de Ohm, né? Corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi que I2 é V1 sobre 20. Está lá. Né? Agora, igual, né? Vamos para o outro lado da equação lá. I1, né? Quanto é que é I1? I1 é a corrente que passa aqui em cima. Então, vai ser a tensão aqui em cima sobre a resistência. Né? Mas muito cuidado. A tensão em cima desse cara não é V1. V1 está deste lado. Do outro lado, eu tenho uma fonte. Então, a diferença de potencial precisa que seja realizada. Né? Então, ó, vai ser tensão da fonte, 25, menos a tensão do outro lado, V1, sobre 5, tá? Né? Lembre-se que eu estou pegando sempre, ó, do ponto que a corrente está indo, menos o ponto que ela chega, né? Por exemplo, aqui, ó, a corrente I2, ó, ela está vindo daqui para cá. Então, eu peguei a tensão do começo dela menos a tensão no final. V1 menos 0. Tá aqui. Aqui é referência. 0 volt. I2, tensão no começo dela, 25, menos a tensão no final dela, 1. Tá aqui. Para eu escrever essas equações de forma correta. E a outra corrente? A outra corrente já tá aí, pronta, né? 3 amperes. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui uma equaçãozinha que eu fiz a partir de tensão de nó para eu obter a tensão de Devenant, né? Para eu obter a tensão de Devenant. Essa equação tem uma incógnita só, tá? Então, vamos resolver isso aqui, que a gente vai achar a tensão V1, que é a mesma tensão VAB, que é a tensão do equivalente de Devenant. Então, vou abrir um slide aqui, vamos puxar para cá a expressão. Vamos lá, V1 sobre 20, V1 sobre 20, igual a 25 menos V1 sobre quanto? Sobre 5 mais 3. Tá? Então, aqui virou aqui virou equação algébrica, né, e tal, tira o tal do MMC ali, né, enfim. E aí a vida vai, né? Vou fazer assim, ó, V1 vai ser igual. Eu vou passar esse 20 multiplicando para cá, ó, tá? Quando eu passar ele multiplicando, ele vai dividir por 5, né, aqui nesse termo, né? Aí dividindo por 5 aqui nesse termo, vai sobrar um 4 lá em cima, né? Vai ser 20 dividido por 5, então vai dar 4. Então vai dar 4 vezes 25 menos V1, mais, aqui é 20 mesmo, né? Então 60. Né? Então isso aqui vai dar V1 igual a 100 menos 4V1 mais 60. Né? Aí eu vou passar o V1 para o lado esquerdo da igualdade, com outro sinal, vai ficar 5V1 igual a 160, é isso? 5V1 igual a 160. Então, V1, se eu não errei conta aqui, está dando 160 dividido por 5. 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 dá 32. Isso. Então, o nosso equivalente de Devenant ali está começando a aparecer. Tá? Bom, o que falta? Bom, falta o seguinte, eu tenho a tensão dessa fonte, mas eu não tenho resistência ainda. Né? Como é que eu faço para calcular agora
a tal da resistência. Eu tenho que fechar o circuito, né? Vamos lá no nosso circuito todo bagunçado lá, ó. Aí, agora, a situação aqui já vai mudar. Tá? Eu posso, de novo, aplicar tensão de nó e tal, não sei o quê, mas eu tenho que avaliar isso com cuidado. Tá? Por que eu tenho que avaliar isso com cuidado? Porque agora o meu circuito vai mudar, né? Por que o meu circuito vai mudar? Porque eu vou fechar aqui agora. Ó. Então, esse 4 aqui ele vai aparecer. Esse 4 vai aparecer. E mais, do nosso blocão aqui, ó, do nosso nó, além da gente ter essa corrente já considerada, essa corrente já considerada, essa corrente já considerada, vai eventualmente ter mais uma corrente saindo dele, que vai passar para cá, ó. Que é justamente a corrente que a gente quer descobrir, né? Que é justamente a corrente que a gente quer descobrir. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Na hora de escrever as equações, essa corrente tem que ser levada em conta. Lá, por exemplo, se a gente for escrever a equação de tensão de nó, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aquela equação agora considerando o quê? Vamos considerar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Então, ó, vamos lá. Voltou para o circuito ali 4, né? Isso aqui voltou. E agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um curto-circuito aqui, né? Tenho um curto-circuito aqui. E eu tenho ainda uma outra corrente, tá? Que eu vou considerar que ela está assim, que eu vou chamar justamente de ICC, que é a corrente de curto-circuito, que é a que eu quero saber. Então, tá simples isso daí, né? Porque, olha só, nesse outro caso aqui, Otton, observa comigo aqui, vê se você vai concordar que eu vou escrever o que agora aqui? Você tem, além de I2 saindo, você tem esse ICC saindo aqui, né? Então, a Professor, então expressão... Fala, pode falar. agora no caso é só olhar a malha por fora, tipo, como eu posso dizer, olhar saindo da fonte 25, passando ali pelo curto-circuito e voltando para a fonte 25. Aí agora esse meio, Não, mas veja lógico que você fez esse só. quadradão, vai ter uma corrente do curto-circuito indo ao contrário. Agora, Vai, entendeu o que eu quis dizer? vai ter. Sim, vai ter. Não sei se eu entendi bem, mas então deixa eu falar o que, que vai ter aqui, ver se é mais ou menos isso. Ó, agora o seu circuito é esse aqui, beleza? Tem esse elemento, tem esse elemento, tem esse elemento aqui. O seu circuito ele está aí, tá? Ele está aí na tela. Só que ele não é só um curto-circuito. Ele tem esse curto-circuito aqui no final, mas ele tem esses elementos aqui, além desse ponto aqui que continua sendo o mesmo e tal. É porque sabe o que que é? Isso aqui às vezes cria uma confusão, mas você sabe como é que esse circuito poderia ter sido desenhado? Quer ver? Deixa eu dar uma pausa aqui na escrita da equação para te explicar isso aqui melhor. Isso aqui é assim, ó. Você poderia desenhar o circuito assim, ó. Você tem ali a tal da fonte de 25, tá? Aí essa fonte de 25 vai para um resistor, né? Aí aqui é aquele ponto único. Aí desse ponto único aí é que poderia sair o quê? Poderia sair, ó, para botar tudo no mesmo ponto, ó. Poderia sair um resistor ali de 20, tá? A fonte de 3. Tá vendo? É uma coisa só. E ainda agora aqui no nosso último, na nossa última análise, um eventual resistor ainda. É porque se você desenha o circuito assim, ele fica estranho, né? Inclusive, o ponto de baixo também, ele é um ponto só, tá? Então, eu poderia pegar isso aqui e fazer assim, ó. Juntar tudo isso aqui numa coisa só, ó.
Tá vendo? Esse circuito que eu acabei de desenhar aqui é a mesma coisa desse daí. A gente só separa isso aí um pouco, na escrita aqui, no desenho, na verdade, para não ficar feio, né? Mas esse ponto de baixo, ele é um ponto só. Esse ponto aqui de cima, ele é um ponto só também, tá? Se você me perguntar assim, então a tensão nesse ponto aqui, professor, é a mesma aqui? É a mesma. Isso aqui é o terra da fonte, ó. Porque ó, tá tudo ligado. Isso fica muito claro, né? Quando a gente consegue fazer aula prática, porque tem lá uma matriz de contato, né, um protoboard, que você monta esse circuito lá. Aí você bota isso aqui, a perna, né, digamos assim, o terminal, né? Componente não tem perna, não tem terminal. O terminal da fonte, o terminal do resistor, o terminal do outro resistor, o terminal da fonte, você coloca eles no mesmo ponto. Você liga lá no mesmo buraquinho. Tá? Então, na verdade, isso aqui que a gente faz é só para o circuito ficar melhor na hora da gente entender e enxergar. Mas do ponto de vista elétrico, né, acaba criando essas dúvidas, né? Então, aqui no meio, como é um ponto, não dá para a gente falar que tem corrente aqui. A corrente está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, tá? Mesmo que dê certo o raciocínio de você falar que os 3 amperes estão vindo para cá, passando aqui no meio, naquela situação anterior, tá? Mas é um raciocínio, assim, que descola um pouco da realidade. A realidade é essa daqui, tá? Aí vamos lá agora. Vamos lá agora. A gente pode pensar aqui. Vamos lá. Ó. Aí nesse outro caso, que é o caso que está fechado aqui, você tem então 3 amperes aqui, né? Aí o I2 é esse aqui, ó. O I1 era esse aqui. E eu falei que tinha um aí de curto-circuito que eu quero colocar ela nesse sentido aqui. Aí me fala, do ponto de vista deste ponto, né? Ou do ponto de vista desse bloco aqui, se você concorda que a minha expressão agora é o seguinte: o que está saindo? Bom, sai o I2. Beleza. Sai mais alguma coisa? Sai. Sai a corrente de curto-circuito. Então, o que está saindo tem que ser igual ao que está entrando. O que está entrando? I1 mais 3 amperes. Então, você tem essa expressão aqui agora, essa expressão aqui, para você avaliar e calcular a tal da corrente de curto-circuito aí. E aí? Dúvidas? Pode falar, vamos lá, não tem problema não. Então, eu quero ver se vocês entenderam o seguinte: o fato de eu fechar isso daqui provocou a passagem da corrente. É porque, na verdade, esse 3 agora, ele chega aqui, né? Mas vamos lá, do ponto de vista prático. Ele chega aqui, mas um pedaço dele vai acabar vindo para cá, tá? Ah, mas tem problema eu botar o 3 inteiro? Não tem problema, porque eu estou fazendo do ponto de vista desse blocão aqui, tá? Então, eu estou considerando que está chegando 3 e que está saindo alguma coisa. Então, não está errado, tá? Então, desse blocão aí, que eu estou chamando de nó, o que entra agora? Entra I1 daqui, entram 3. O que sai? Sai I2 e sai ICC. O que entra tem que ser igual ao que sai. Pronto, acabou. E na situação anterior, quando isso aqui estava aberto, o que entrava? Entrava I1 e 3. E saía I2. O que sai igual ao que entra. O que sai igual ao que entra. Beleza? Podemos ir à frente aqui? Aí a gente vai calcular este I aqui. ICC. Tá? Então, vamos lá. Ó, como é que vai ficar essa jogada aqui agora para a gente? Ó, então, eu já estava escrevendo aqui, a gente reescreve, mas essa daqui agora é a nossa
Essa daqui agora é o nosso novo circuito, tá? Então, ó, fechei ali, tá? E agora, como é um novo circuito, eu vou botar aqui V2, tá? É só para não confundir lá com o anterior, mas é o mesmo ponto. Só que como é um novo circuito, eu botei V2, tá? Botei aqui V2. Bom, então vamos lá. Qual é a minha equação lá? Ó? A minha equação vai ser I2 mais ICC igual a I1 mais I3. Então, vamos reescrever isso aqui. Tá? Vou abrir um novo slide aqui. Então, a equação vai ficar I2 mais ICC igual a I1 mais 3. Tá? Até aí, tudo bem. Eu vou colocar aqui todo mundo do lado esquerdo da igualdade. Mas primeiro eu já vou substituir aqui os valores de I2 e tal, e tal, e tal, né? E de I1 e por aí vai. Olha, vamos lá. O I2, tá? Quem é o I2 aqui nesse caso? É a mesma situação anterior, tá? Então eu vou reescrever eles aqui para a gente não perder aqui, ó. I1 tá aqui, I2 está aqui, e o tal do ICC está aqui. Ele botou ISC, eu vou botar ICC, tanto faz. E o 3 já está ali, né? Beleza, olha aqui a equação já escrita. Ó. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter V2, que é este ponto aqui. Cadê? Este ponto aqui, que é igual a esse daqui. Lembra, é o papo do curto-circuito. V2 menos 25 sobre 5 é I1, tá? Ó, I1 tá aqui, ó. V2 menos 25 sobre 5. Tá aí. Igualzinho a gente fez na equação anterior, só que eu tinha chamado de V1, tá? Só chamei de V2 porque é um novo circuito. I2 que está descendo aqui. Opa, I2 que está descendo aqui. V2 sobre 20. Mesma coisa anteriormente. Tá? Bom, aí apareceu quem aqui? O 3, né? Apareceu aqui o 3, tá? E ainda apareceu aqui um V2 sobre 4, tá? Um V2 sobre 4. Tá aqui o 3 e tá aqui o V2 sobre 4. Então, esses termos, eles têm que entrar lá na minha equação, tá? Esses termos, eles vão entrar lá na minha equação. Então, vamos fazer passo a passo essa equação aí, para não surgir nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Colocando aqui todo mundo para o lado esquerdo, tá? Você vai ter algo como... I2 mais ICC, aí eu vou botar menos 3 para cá, igual a I1, tá? Não fiz nada aqui, não fiz absolutamente nada, eu só passei o 3 para o lado esquerdo, tá? Simplesmente passei o 3 aqui para o lado esquerdo, mais nada. Aí, o I2, a gente já sabe quanto é que ele vale, ó, é V2 sobre 20, tá aqui. Beleza, eu estou então reescrevendo aquela equação aí para a gente ter certeza que está certo. V2 sobre 20. Beleza, tudo bem. Mas o ICC, professor, o ICC eu posso deixar ele como corrente?
é interessante colocar ele como tensão, tá? Porque senão você vai ter uma equação só e a variável V e a variável I. Então, vamos transformar ele para tensão. Como é que transforma para tensão? Mesma coisa aqui, ó. Se I2 era V2 sobre 20, ICC vai ser V2 sobre a resistência sobre ele, que é 4. Então, vai ser V2 sobre 4. Ó, aquela equação ali se formando, ó. V2 sobre 4. Beleza, tudo certo. Menos 3, tá? E aqui a gente vai escrever I1 em função de V2 também, que já está escrito aqui, né? É só para a gente ter certeza, tá? É só para a gente ter certeza. Aí, um adendo, muito cuidado aqui, né? Muito cuidado na forma como você vai escrever essa expressão do I1. Muito cuidado. Olha, como é que a gente estava escrevendo a expressão do I2? Ó, o I2 está saindo, né? O I2 está saindo. Então, a gente está escrevendo, ó, tensão de onde ele vem, menos a tensão para onde ele vai, tá? Tensão de onde ele vem, que é V2, menos a tensão para onde ele vai, que é 0. Então, deu V2 sobre 20. Beleza. O I1 está entrando, né? O I1 está entrando. Essa situação de um está entrando e o outro está saindo, né? Já foi considerada quando você falou essa expressão aqui, né? A gente já viu que o que entra é igual ao que sai, tudo bem, tudo certo. Então, para escrever agora o I1, você vai usar o quê? A ideia aqui de onde está saindo para onde está entrando a corrente. Então, vamos lá. Vai ser o quê? Tensão aqui, que é 25, menos a tensão aqui, que é V2, sobre 5. Então, aqui vai ficar igual a 25 menos V2 sobre 5, tá? Muito cuidado, que isso gera uma certa confusão aqui, né? Aí você me pergunta, mas professor, lá naquela equação estava V2 menos 25, e na sua está 25 menos V2. Não é, é porque essa equação aqui está igualada a zero, então foi todo mundo colocado para o lado esquerdo da igualdade, tá? Que é o que eu vinha falando que eu ia fazer. Então, se eu fizer isso aqui, vai ser a mesma equação, ó, vai dar ó, V2 sobre 20, mais V2 sobre 4, menos 3. Aí, ó, vou colocar o quê? Esse termo aqui, opa, vou colocar uma falha técnica aí, outra aula. Vou colocar esse termo aqui para cá, tá? Colocando esse termo para cá, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter o sinal dele, vai ficar mais V2 menos 25 sobre 5 igual a 0, que é a exata mesma equação, que vocês estão vendo aqui. Aí, ó, V2 menos 25 sobre 5, mais V2 sobre 20, menos 3, mais V2 sobre 4, igual a 0. Tá? Então, ó, mais V2 menos 25 sobre 5, menos 3, V2 sobre 4, V2 sobre 20, igual a 0. Então, agora eu posso calcular facilmente esse V2 aí, tá? Eu posso calcular facilmente esse V2 aí. E aí, calculando o V2, tá? Calculando o V2, eu posso calcular quem? A corrente aqui, tá? Eu preciso da tensão sobre esse resistor, que é V2 neste meu novo circuito aqui, tá? Eu preciso calcular isso aqui para poder chegar na corrente aqui. Fazendo o quê? Pegando a tensão dividido pela resistência, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo isso aqui? Resolvendo essa expressão aqui agora, né?
Então, eu vou abrir um novo slide aqui, né? Vou copiar isso aqui, mas de forma análoga, a gente vai ver que o resultado não vai surpreender a gente aqui, ó. Então, ó, vou colocar aqui, tá? E aí você pode tirar o tal do múltiplo aqui, né, que é 20. Então, tirando o múltiplo aqui, que é 20, por exemplo, né, vai ficar assim. Ou se não, pegando todo mundo aqui, dividido por 20, multiplicando pelo resultado lá em cima, né? Então, vai ficar V2, porque aqui é 20 mesmo, mais, quanto é que é isso aqui? 20 dividido por 4, 5. 5, V2, menos 60, né, porque aqui é 20, mais 4 vezes V2 menos 100 igual a zero. Tá? Então, isso aí é o tal do mínimo múltiplo comum. Né? Passei o 20 dividindo aqui por todo mundo e multipliquei o resultado em cima. Ó. 20 dividido por 20, 1. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 1, 20. Então, vezes 3, 60. 20 dividido por 5, 4. Vezes isso vai dar 4 e 100 aqui. Tá? Agora, resolvendo aqui para o V2, o que você tem aqui? Você tem 10 V2, não é isso? Você tem 10 V2, tá? Por quê? 4, 5, 10. Igual, passando para o outro lado, 160. Logo, V2 aqui igual a 16 volts. É isso? Eu errei. V2 igual a 16 volts. É isso, pessoal? Vocês estão acompanhando aí comigo ou não? Estou errando conta aí, hein? Deixa eu confirmar aqui que eu tenho essas contas prontas aqui. Tá? Aparentemente tudo certo, né? Tá certo, professor. Né? Então, olha só, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é a seguinte. Vamos lá, a gente calculou primeiro com o circuito aberto e essa tensão aqui deu quanto? 32, né? Aí a gente calculou agora com o circuito fechado, essa tensão deu 16 volts. Ah, mas muda, professor? Muda. Muda porque o circuito muda, tá? Quando eu fechei, o meu circuito mudou. Quando eu abri, o meu circuito é outro, tá? Então, assim, não acabamos ainda. O que falta fazer? Bom, chegamos a 16 volts. Então, beleza. Se é 16 volts aqui, como é que eu calculo o tal do ICC? Ora, vamos lá. O ICC vai ser V2 sobre 4 ohms, né? Por quê mesmo? Porque, ó, corrente de curto-circuito é essa. Tensão que eu descobri é essa. Como é que eu calculo a corrente aqui? Tensão sobre a resistência, tá? Então, vamos lá. O meu ICC vai ser 16 sobre 4, que dá 4 amperes. Opa, beleza. Então, para o meu equivalente de Devenin, que é assim, né? Ó, mais ou menos tensão de Devenin em série com uma resistência de Devenin. Aqui, então, eu tenho os meus terminais A e B. A minha tensão de Devenin, eu já sei que deu 32 volts, que é aquela tensão de circuito aberto. E a resistência de Devenin? Como que eu calculo a resistência de Devenin aqui? Ó, resistência de Devenin eu calculo através dessa expressão aqui, ó. Resistência de Devenin, lembra? Vai ser a tensão de Devenin dividido pela corrente de curto-circuito que a gente achou.
Qual foi a corrente de curto-circuito? 4. Então, quanto que vale aqui a minha resistência de Devenant? 32 dividido por 4, que são 8 ohms. Então, aqui a gente terminou a resolução do circuito. Esse circuito aqui, tá? Esse circuito aqui, que é um circuito simples, é uma fonte em série com a resistência, ele é equivalente àquele circuito inteiro lá. Tá? Então, esse circuito aqui, que a gente calculou agora, é o equivalente de Devenant, que tem uma fonte de tensão e uma resistência. Ele é equivalente, totalmente equivalente a quê? A este circuito aqui, do ponto de vista dos terminais A e B. Então, assim, observa, né? É um novo método de análise, tá? Você simplificou a sua vida, tá? Ah, mas e aí? Eu simplifiquei, mas e agora? Olha, a gente vai estudar agora, logo adiante, uma forma de você maximizar a potência de uma eventual carga que você coloque aqui. Ah, mas como assim maximizar? Olha, por exemplo, você tem na sua casa aí uma antena de Wi-Fi, né? Ou no trabalho, ou você já deve ter visto alguma, né? Essa antena, ela tem uma potência atrelada a ela, que está em relação, está relacionado com a potência do sinal ali, da onda eletromagnética, né? E tal, da distância que a onda percorre e tal, né? O projeto da antena requer que você coloque como carga uma carga tal que a maior potência possível vá para essa carga. Por quê? Justamente para maximizar a potência da antena, tá? A antena, na verdade, é um metal, é uma resistência ali, basicamente isso, tá? Tem alguns modelos de antena, mas é basicamente um metal. É uma antena ali projetada e tal, tem geometria e tal, tem questões elétricas ali, mas você precisa de ter ali uma carga com a maior potência possível, tá? Para que o seu sinal de Wi-Fi ali seja potencializado, né? E o projeto de maior potência possível, ele está totalmente relacionado com o equivalente de Devenant que tem aqui no circuito eletrônico que alimenta essa antena. Aí vem o circuito do modem, vem o circuito de tratamento do sinal da internet, do sinal de dados, dos pacotes, enfim, um monte de coisa. Então veja como é que as coisas são interessantes, né? Você precisa, então, para projetar a antena, fazer um equivalente de Devenant de toda aquela eletrônica ali que está perto daquela antena, para você chegar num valor de resistência, por exemplo, para essa antena. Tá? Então, essa é uma das aplicações primordiais de equivalente de Devenant. Além de que você resumiu o seu circuito, né? Você tem um circuito gigante aqui. Digamos que você quer projetar, fazer um protótipo de alguma coisa. Você abre uma empresa aí de eletromecânica, né? Você está fazendo automação residencial. Você está trabalhando, por exemplo, com... não sei, de repente você faz fechamento e abertura de janela automaticamente. Aí você tem que projetar toda a parte mecânica, né, de abertura, de fechamento e tal. Não sei qual é o acionamento ali, cremalheira, pinhão, um parafuso sem fim, ali, não sei, enfim, tem toda a parte mecânica, né, o material, a engrenagem, enfim. E você também quer fazer a parte eletrônica, né, a parte de acionamento, a parte elétrica. Então você às vezes precisa de um circuito de acionamento do motor ali que vai girar isso. E aí você vê que precisa de uma série de resistores, fontes e tal, não sei o quê, mas você consegue resumir isso tudo num circuito equivalente, que vai te gastar menos tempo para montar, às vezes vai ser mais barato, seu protótipo vai ser mais barato, tal. Então, olha só como é que tudo isso tem uma aplicação muito direta.
Tá? É lógico que na área técnica, de forma geral, na engenharia, qualquer que seja, e a qualquer nível, você pode estar ali fazendo o básico do básico ou projetando um controle de avião. Você tem que abstrair os níveis, né, de visualização ali dos processos. Então você abstraiu, veio para cá, chegou no circuito, depois você vai voltar para a realidade implementando aquele circuito eventualmente. Tá? Entenderam a motivação, entenderam a ideia, entenderam como que eu obtive aqui esse equivalente de Devenant? Tá? E aí? Beleza, então vamos mais à frente aqui. Olha só. É... O que eu vou comentar agora, antes de falar justamente dessa máxima transferência de potência, é o seguinte, algumas observações aqui, né? Vamos lá. A gente fez essa análise através de tensão de nó, né? Que é um método, assim, um método bom de fazer, porque ele já deu a resposta para a gente e tal. Mas existem outros métodos, você pode escolher outros. O fato é, você tem que abrir isso aqui, medir a tensão. Fechar isso aqui, medir a corrente. Se você não fizer errado, tudo dá certo, né? Você pode usar o método que você quiser. Por exemplo, você pode usar superposição. Por que você pode usar superposição? Porque você tem duas fontes. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso em casa. Né? Claro que é em casa, todo mundo em casa. Mas eu quero que vocês tentem fazer isso na aula assíncrona. Então, quer dizer, no momento que vocês tenham aí. Que é o quê? Faz por superposição. Como é que é a superposição mesmo? Tira uma fonte, vê a contribuição. Tira outra fonte, vê a contribuição. Só que aí você vai fazer o quê? Duas contribuições para a tensão e duas contribuições para a corrente. Tá? Então, assim, pode ser que demore um pouco mais. Mas se você tiver certeza desse método, você não erra, faça ele. É o que vai resolver seu problema. Tá? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Tem uma fonte de corrente aqui. Nós vamos tirar a primeira fonte de tensão. Fonte de tensão, o que você faz para tirar ela? Você curto-circuita, né? Então, ó, curto-circuitou aqui. Aí, você vai ter aqui só a fonte de corrente e os resistores. Beleza. Aplica divisor de corrente ali e tal, e acha a tensão aqui. Deu 12 volts. Mas essa é a contribuição só da fonte de corrente para a tensão. Aí depois, o que você faz? Mata quem? Mata a fonte de corrente. Como é que você mata uma fonte de corrente? Você abre e fica só com a fonte de tensão. Aí a contribuição aqui deu 20 volts. Aí, ó, como é que tá certo? Qual é a total? 12 mais 20, 32. Tá? Aí você achou a tensão de Devenant. Aí você vai ter que voltar no circuito anterior, mata uma fonte, só que agora você vai ter que curto-circuitar aqui, porque o que você quer calcular são as correntes. Calcule a contribuição da corrente de uma fonte, contribuição da corrente da outra fonte. Tá? Você vai ver que vai dar 1,5 de uma e 2,5 da outra, que eu já fiz. Total, 4. Igual o que a gente tinha feito. 32 de tensão, 4 de corrente. Tá? Então, é um outro método para você calcular o equivalente de Devenant. Tá? Ah, tem outro, professor? Tem outros. Pode usar corrente de malha, né? Pode usar a lei de Kirchhoff das tensões ali, vai pegando ali. Se você não fizer errado, tá? O resultado vai dar sempre a mesma coisa. Tá? Bom, vamos mais. Aí eu falei do equivalente de Devenant
Mas existe o tal do equivalente de Norton, tá? Que também é equivalente ao equivalente de Thevenin. Por quê? Porque os dois não representam os terminais aqui de um circuito. Então, os dois são equivalentes a esses terminais. E os dois também são equivalentes um ao outro. E como é que você sai de um equivalente de Thevenin e chega no equivalente de Norton? Ou o que é um equivalente de Norton? Olha, um equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Tá? É uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. A gente chama de fonte de corrente independente com a resistência equivalente de Norton. Tá? Como é que você sai, então, de um equivalente de Thevenin e chega até aqui, né? Olha, através de uma transformação de fonte. Tá? É através de uma transformação de fonte. A resistência é a mesma. Então, ó, aqui o nosso equivalente de Thevenin aqui. Ó. A resistência é a mesma. Você pega ela e bota aqui. Nenhum problema. Tá? Resistência é a mesma. Você pega ela e bota aqui. O que você tem que calcular para chegar nesse equivalente é a fonte de corrente, né? O valor dela. Tá? Que é o tal do I de Norton, né? O tal do I de Norton. INT. Isso aqui é o quê? É a tensão de Thevenin, né? VTH. Como que você calcula o I de Norton? Pessoal, se isso vem de uma transformação de fonte, o I de Norton é muito simples, tá? O I de Norton vai ser aquele I de curto-circuito lá que a gente achou. Então, ó, o I de Norton vai ser o mesmo ICC, tá? Que vai ser o quê? A tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin, que nesse caso aqui vai ser o quê? 32 dividido por 8, que dá justamente quem? Os 4 amperes aí. Tá? Então, quando você chega num equivalente de Thevenin, para você chegar no equivalente de Norton, é muito simples, né? Simplesmente você faz uma transformação de fonte. Tá? Essa transformação de fonte aqui, ela pode ser feita em qualquer fonte, né? Lembra? É a transformação de fonte. Mas quando você sai de um equivalente de Thevenin e transforma aqui numa fonte em série, em paralelo com um resistor, você chega no que a gente chama de equivalente de Norton. Tá? Bom, então você tem aqui uma outra forma de representar um circuito a partir de 2 terminais. Tá? Então, pessoal, uma vez que foi dito isso, a gente pode buscar a tal da máxima transferência de potência, que é aí que a gente vai ver justamente a aplicação desses equivalentes, né? Principalmente do equivalente de Thevenin. Tá? É uma das aplicações. Né? Então, pensa comigo numa situação interessante. Você tem ali um circuito e você pode estipular um resistor de carga para que você tenha a maior possível potência dissipada nesse resistor. Aí você me pergunta assim, mas professor, quanto maior a resistência, maior a potência nele. Não. Aí eu falo, não. Existe um valor específico que a potência é máxima, tá? Porque se você for parar para pensar, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Então, ó, a potência não vai crescer indefinidamente. Concorda com essa discussão minha? Então, tem um projeto de resistência que você vai ter a maior possível resistência, a maior possível potência nela.
Aí você me pergunta, mas e o resto da potência? Está onde? Está nos outros elementos do circuito. Tá? Está nos outros resistores. Por aí vai. Então, quando eu estou interessado na carga, eu posso especificar ali um valor de resistência para que a maior potência possível seja dissipada nela. Então, você tem uma fonte, vou mostrar aqui, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Você tem uma fonte, vários resistores e um resistor lá na carga. Pensa que a gente tem a fonte de alimentação, pensa no modem. Você tem a fonte de alimentação lá, tá? Vários circuitos ali dentro, né? Você tem placa de circuito impresso, uma série de coisas, e a anteninha, que ela fica para fora ali, que você conecta ali no modem. Essa anteninha é carga, ela tem uma resistência interna. Essa potência que vem da sua rede elétrica, a potência elétrica, né, ela vai ser dissipada ali no seu circuito eletrônico e tal, um monte de resistores, não sei o quê, e no final lá na carga, que é na antena. Se eu conseguir fazer com que a maior potência seja naquela carga, eu tenho uma onda do Wi-Fi melhor, né? Esse é o projeto de antena, né? Então, é assim que a gente vai tratar isso agora. A gente vai ver os terminais daquele circuito inteiro como sendo um terminal de DVNAM e especificar a resistência a partir do circuito DVNAM. Entenderam o propósito, pessoal? E aí, como é que vocês estão aí? Vamos lá, né? Ó, vamos fazer um exemplo aqui que a gente vai se dar bem, então. Bom, a questão é essa aqui, ó. Tem algumas aplicações, tá? Eu comentei da aplicação lá da comunicação, mas tem outras, né? Sistema de transmissão de energia, distribuição de energia, tá? Por quê? Bom, eu preciso que a máxima potência vá para uma dada carga, né? Se a minha potência for dissipada numa linha de transmissão, é ruim para mim. Então, ou na distribuição, né? Então é preciso que os circuitos de distribuição, eventualmente, eles sejam planejados para que a potência da fonte vá mais para a carga do que para o próprio circuito, né? Existem algumas técnicas, né, algumas formas de fazer isso, é claro, né, em relação à resistência do próprio circuito e tal, mas é preciso que essa transferência máxima de potência, então, seja alcançada da fonte para a carga. Tá? Então, aqui uma outra situação, a situação justamente da comunicação, né, da transmissão de dados. Olha aí, ó, a anteninha aqui, ó, né, é preciso que a potência maior vá para ela, para que ela consiga converter essa potência elétrica, né, na verdade, na potência do sinal, na potência da onda eletromagnética. Tá? E aqui tem uma fonte, claro, né, que isso aqui é alimentado, e tem uma circuitaria grande aqui dentro. Então, se essa potência elétrica ficar aqui, é ruim, né? Tudo bem, tem que alimentar e tal, mas a potência maior possível tem que vir para cá. Senão, o concorrente faz essa análise, vende pelo mesmo preço o sistema dele, que tem uma eficiência muito maior, né? Pô, o cara tá lá na cozinha pegando o Wi-Fi de um, mas do outro não tá. O que vai acontecer? Ele vai falir, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente vai utilizar um equivalente, então, de DVNAM para avaliar a máxima potência possível na carga, tá? Então, a gente está interessado em quê? Em saber a resistência que eu projeto lá a minha carga, né? Na minha antena, será que eu coloco uma antena de 50 ohms? Ou uma antena de 100 ohms? Ou uma antena de 200 ohms? Ou de 25 ohms? Qual é a melhor? Né? Qual é a melhor? Essa é a avaliação que a gente vai fazer. Para fazer essa avaliação, eu vou pegar aqui, ó, uma rede aqui resistiva, contendo um monte de fonte, um monte de resistor, tá? Que seria o circuito complexo ali que eu me refiro, e vou transformar isso num equivalente de DVNAM para simplificar a minha vida, tá? Então, eu vou ter uma fonte de DVNAM e uma resistência de DVNAM.
A partir de qual método? Desses métodos que a gente acabou de estudar. E aqui eu tenho a minha carga, que eu quero decidir qual é o valor aqui de RL, R de load, que eu quero saber qual é a resistência dessa carga. Então, eu estou interessado em saber a resistência da carga, eu estou interessado em saber a potência dissipada na carga. Tá? Então, por exemplo, eu estou interessado em saber o valor da resistência para a maior potência. Esse valor de maior potência. Eu estou interessado em saber, por exemplo, o percentual de potência da fonte. Por exemplo, a fonte tem 1000 watts. Desses 1000 watts, quantos são dissipados aqui e quantos são dissipados no circuito lá? Tá? Qual é o percentual? Sei lá, 30% aqui e 70% para cá. Ok. Né? Esses 30% é o maior possível para o meu circuito? Isso depende da conjuntura do circuito, né? Quais são as fontes, quais são os valores de resistência. Então, cada circuito é circuito. Tá? Bom, então, assim eu vou fazer. Existe aqui uma análise, tá? Eu vou começar a fazer essa análise. Mas eu não quero que a gente se aprofunde na análise que mostra qual é o valor de potência ou qual é o valor de resistência. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco a equação que resolve isso, vai simplificar a nossa vida. Mas, inicialmente, eu quero que vocês concordem comigo aqui o seguinte, ó. Se eu tenho esse circuito aqui, imagina que eu já fiz a minha simplificação, tá? Então, eu tenho esse circuito aqui. Como é que eu calculo a potência aqui? Bom, a potência aqui pode ser RI ao quadrado, né? Então, R lá na carga, vezes I, a corrente aqui ao quadrado. A corrente que passa aqui, ó, a corrente que passa aqui, ela pode ser dada através dessa expressão aqui, ó. Né? Dessa expressão aqui. Que é o quê? Ora, é a tensão sobre a resistência que a tensão enxerga, né? Tensão sobre resistência de Devenant mais resistência da carga. Então, substituindo isso aqui dentro, eu vou chegar numa expressão aqui maior para a potência, tá? Aí, veja só, eu não quero que vocês se preocupem com essa equação aqui de baixo, tá? Só quero mostrar que esse é o valor de potência. Quando eu faço a análise, tá, eu chego a uma conclusão que a resistência da carga, olha bem, a resistência da carga para a maior transferência de potência para a carga, a resistência da carga precisa que seu valor seja igual, olha aí que coisa interessante, a mesma resistência de Devenant do circuito. Então, você tem lá um circuito complexo. Resumiu ele numa fonte de tensão em série com uma resistência. Resumiu ele no equivalente de Devenant. Beleza. Para você botar ali uma carga que vai consumir a maior potência possível, coloque uma carga cuja resistência tem o mesmo valor da resistência de Devenant. Esse é o método. Se você fizer isso, qual vai ser o valor da potência dissipada na carga? Vai ser dada por essa expressão aqui, em função da resistência da carga e da tensão de Devenant, já para melhorar a sua vida, vai ser o quadrado da tensão de Devenant sobre 4RL. Então, você pode se preocupar só com essa expressão aqui. P máxima na carga. Se você foi lá e colocou a carga igual ao R de Devenant, você vai ter essa potência aí sendo dissipada na carga. Vamos fazer um exemplo, que isso aí vai ficar claro, e aí a gente vai terminar essa
primeira etapa de circuito de corrente contínua e vai levar para circuito de corrente alternada. Então, vamos lá, vamos buscar um exemplo aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. Olha aí, ó. Então a situação é essa, né? Não é um circuito tão complicado, tá? É um circuito simples, mas vai fazer com que a gente consiga aplicar aí muito bem a nossa transferência máxima de potência, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem aqui um circuito com uma fonte de tensão, né? Tem aí 2 resistores e tem uma eventual carga, né? Deixa eu me organizar aqui nos meus papéis. Aqui. Tá bom. Vamos ficar para cá isso aqui. E tem uma eventual carga. Então, o que ele fala aí? Ele fala o seguinte, ó. Determina o valor dessa resistência aqui, RL, de maneira que haja a maior potência possível sendo transferida para ele. Quer dizer, que ele seja o elemento que dissipa a maior potência possível. Mas você pensa, tem 3 elementos aqui, né? Esse e esse. Então, quando você muda, quando você ajusta esse RL, você vai ter um pouco de potência aqui, um pouco de potência aqui, um pouco de potência aqui. Mas deve ter um valor que você tenha maior possível nesse caso. E é justamente isso. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que chegar ao equivalente de Devenin aqui e falar que a carga vai ter que ter o resistor de Devenin. Essa é a ideia. E como é que você chega ao equivalente de Devenin aqui? Abrindo o circuito para calcular a tensão, fechando para calcular a corrente. É isso que a gente vai fazer. Pessoal, entenderam aqui a ideia? Vamos resolver isso aqui, passo a passo. Então, vamos lá. Letra A. Entenderam a ideia, pessoal? Vamos terminar a aula com esse exercício aqui. Então, ó, o que eu quero aqui? Eu quero um equivalente de Devenin. Tá? Então, vamos assim. Ó. Eu quero fazer um equivalente aqui de Devenin. Então, olha só. O meu equivalente de Devenin, ele vai ser... Eu tenho aqui, então, uma fonte, né? A fonte tem 360 volts. Aqui eu tenho um resistor. E aqui eu tenho um outro resistor. E o resto, professor? O resto é onde eu quero botar a resistência, a carga. Então, meus terminais AB vão ser esses daí. Então, aqui ó, são 360 volts. Aqui são 150 ohms. E ohms, né? 150 ohms. E aqui 30 ohms. Beleza. Primeira coisa aqui, como é que eu calculo a tensão de Devenin? É a tensão aberto. O aberto já está aqui, né? A tensão nesse ponto aí. É a tensão em cima do resistor de 150. Tá? Vamos fazer um divisor de tensão aqui, ó. Como é que eu faço o divisor de tensão aqui, ó? Muito simples. Tensão de Devenin vai ser igual a tensão em cima do resistor de 150. Como é que é a divisão de tensão aqui? Ó? É a tensão total multiplicado pelo valor do resistor que eu quero saber sobre a soma das resistências. Então, a tensão de Devenin aí
fazendo essa conta, 360 vezes 150 dividido por 180, conferir, por favor, mas pela minha conta anterior aqui, deu 300 volts. 300 volts. Então, já tem a minha tensão de Devenant, né? Já tem minha tensão de Devenant. Agora, como é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso encontrar a corrente de curto-circuito, né? Qual é, qual é a corrente de curto-circuito aqui agora? Porque aí, com a corrente de curto-circuito, eu vou achar o quê? A resistência, né? Estou olhando aqui, vocês estão respondendo no chat aqui e estou vendo aqui se está ok. E aí, pessoal? Tudo certo? Vamos lá? Achamos aqui a tensão de Devenant? E aí? Estamos terminando já, tá? Beleza. Então, vamos lá. Abrir um novo slide aqui. Vou colocar o mesmo circuito. 360. Aqui 30. Aqui 150. Só que agora, o que acontece? Os terminais A e B estão aqui, né? A e B. Eu tenho que curto-circuitar esse trem agora aqui, né? Ó, então, ó, curto-circuitei. Aqui 150. Né? Aqui 360 volts. Agora eu quero saber a corrente que passa aqui, ó, que é a corrente de curto-circuito. Olha, aqui, pessoal, quando você coloca um curto em paralelo com o resistor, você matou o resistor. Então, é como se a corrente, né? A corrente, ela sai daqui e passa direto para cá. Então, essa corrente aí, ela só enxerga os 30 ohms, tá? Então, essa corrente ICC aí, ela vai ser 360 volts sobre 30. Nada mais. Só isso, tá? Que vai dar 12 amperes. Que vai dar 12 amperes. Com isso, vamos lá. R de Devenant vai ser V de Devenant sobre a corrente de curto-circuito. V de Devenant foi o quê? 300. I de curto-circuito foi quanto? 12. Quanto é que vai dar, então, aqui a resistência de Devenant para a gente? 2,5. Quanto é que dá isso aqui? 25? Faz essa conta aqui. É 25, né? 300 dividido por 12, 300 por 10 dá 30, né? Por 12 dá 25. Então, 25 ohms. Opa, então fizemos aqui o nosso equivalente. Como é que é o nosso equivalente de Devenant aqui, ó? Ó, você tem, então, uma fonte, você tem um resistor em série, e você tem aqui os terminais AB com a carga RL, né? Carga RL. Aqui, resistor de Devenant, 25. Aqui, tensão de Devenant, 300. Aí, qual era a pergunta? Qual era a pergunta da questão aqui? Determine o valor de RL que resulta a máxima potência transferida. Opa, tem que ser igual a
RTH. Então, RL aqui para a máxima transferência é 25 ohms. Tá vendo? Então, se você aumenta isso aí, você bota 30, 40, 50, você vai diminuir a potência ali, tá? E se você bota 23, 22, você vai diminuir também. Então tem um valor ótimo ali, ó, tem um valor máximo. Certo? Entenderam a ideia aí? Beleza. Aí na letra B, ele está pedindo o valor de potência. Tá? Então, na letra B, ele está pedindo o valor de potência. Então, vamos lá, letra B. A potência, né? A gente viu, ó, na expressão aqui. Qual era a expressão aqui, ó? V de dV não ao quadrado sobre 4, o valor da resistência. Então, vai ser 300 ao quadrado sobre 100. Né? Isso aqui dá 900, eu acho. Né? 900 watts. Então, isso aí dá 900 watts. Então, tá aí o valor de potência que é dissipado nessa resistência aí. Aí vem uma questão importante aqui. Né? Qual é a questão importante aqui que eu acho que é bem pertinente? É a seguinte, que ele até pergunta a letra C aqui. Quando você ajustou, você chegou a 900 watts aqui. Tá, beleza. Só que a potência vem da fonte. Quantos por cento dessa potência total que a fonte gera está em cima dessa carga no momento que ela está ajustada, né? Se você ajustou para a máxima possível. Será que é 50%? Será que é 70%? Será que é 30%? Eu já vou dizer que 30% não é, né? Tem que ser maior do que 33,3%. Porque se você tem 3 resistores, se a potência for igual entre eles, dá 33,3%. Né? Como esse aqui está consumindo mais, ele tem que ser maior do que 33, pelo menos. Né? O que a gente faz para saber isso? Calcula a corrente que sai da fonte, tá? Calcula a corrente que sai da fonte, multiplica pela tensão na fonte, para você ter a potência da fonte, e compara com o valor que você calculou lá de 900 watts. Tá? Então vamos fazer esse aqui também, que é interessante. A gente finaliza aqui. Então, ó, na letra C, tá? O que você tem então? Você tem lá, ó, 360 volts aqui, 30 ohms aqui, 150 ohms aqui e 25 ohms aqui, né? Porque você ajustou lá o seu resistor para a máxima potência, né? O que eu preciso saber aqui agora? Já sei a tensão aqui nessa fonte, né? Se eu descobrir aqui a corrente que sai daqui, ó, esse I, né? Eu resolvo minha vida, né? Então, aqui você pode fazer várias coisas. Coloque isso aqui em paralelo, depois insere com esse, descobre a corrente. Ou usa o equivalente de Devenan, né? Porque se ele é equivalente, né? A corrente que vai chegar aqui, né? É equivalente, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, tá? Como atividade assíncrona. Não deixem de fazer, tá? Essa análise, não. Eu já vou falar para vocês que o percentual, tá? O percentual de potência em cima daquele resistor de 25 ali, com respeito ao que a fonte fornece, é em torno de aproximadamente aqui, ó, 35%. Pequeno, né? A maior potência, então, possível ali é 35%. Né?
Então, eu quero que vocês façam o quê? Calculem o I, né? Porque a partir do I, você vai saber a potência onde? Na fonte. Tensão vezes a corrente. Você vai ver que dá em torno de 7.000 e poucos watts na fonte, tá? 7.000 e poucos watts na fonte, 900 watts na carga, então dá 35% aproximadamente, tá? Para calcular esse I aqui, pode usar aí qualquer método desses que a gente tem visto, tá? E com isso, a gente fecha essa primeira parte de circuito de corrente contínua e nós vamos brincar mais tarde de circuito de corrente alternada, tá? A gente não vai ficar todo esse tempo porque esses métodos eu resolvi mostrar logo aqui e não lá, tá? Mas tem análogo para todo método em corrente contínua, tem um análogo aqui para corrente alternada. Tá? Pessoal, então essa é a ideia. Isso era o que eu tinha para comentar com vocês na aula de hoje. Tá? Na semana que vem, então, a gente vai continuar nossa conversa. Aí nós vamos já partir para um outro material, tá? Um outro material de corrente alternada. Beleza, gente? E aí, como é que estamos aí? Tá bom? Então é isso. Pessoal, olha, refaçam aí, né? Revejam as aulas, refaçam os exercícios, façam esses que eu estou pedindo. Se tiver alguma dúvida, me pergunte lá no grupo, tá? Se não tiver, na semana que vem a gente conversa e continua a nossa vida. Obrigado pela companhia e a gente fica em contato. Alô? Tchau, tchau. Boa semana aí para vocês. O Otto perguntou se tem atividade. Não tem ainda a lista, tá? Não tem essa lista ainda, não. Mas tem essas atividades aqui, assim, né? Que eu peço para vocês fazerem e tal. Quando vocês reverem a aula, vocês vão ver onde eu estou pedindo e tal. E o material, o slide está lá. Tá? Então, não tem a lista ainda, que é só o começo do mês que vem, tá? Mas tem essas atividades pontuais aqui de releitura e tal. Beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.